Live actions é uma forma muito comum de pegar uma obra fictícia e animada e transformar ela em um filme ou série com atores reais. Muitas empresas costumam fazer isso, com um dos maiores exemplos sendo a Disney nos últimos tempos. Mas live action acabam sendo uma faca de dois gumes. Por um lado eles podem ser bons e por outro lado eles podem ser ruins. Bom, bons ou ruins, eles ainda continuam existindo, mesmo que ninguém tenha pedido. Mas poucos realmente conseguem se destacar. E um deles acabou sendo a minha franquia favorita, Scooby-Doo. E não é pra menos, aquele filme é muito bom. Mas hoje eu não vou falar dele. Mas saiba que tem 3 gerações de live action de Scooby-Doo. A primeira e a mais clássica de 2000, a segunda de 2010, que é meio fraca por conta da negligência que o Scooby recebe, mas mesmo assim é icônica. E tem a terceira que ainda não surgiu, mas já se tornou icônica para muitos fãs. Olá, curiosos! Eu sou o Cosmic e sejam bem-vindos à Central do Mistério. E sim, o fandom finalmente teve uma notícia boa depois de tanto tempo. O elenco de Scooby-Doo Origins, a série live action da Netflix, foi finalmente revelado. E com isso eu decidi fazer um vídeo pra gente conversar sobre o que foi revelado dessa nova série, o elenco e principalmente o estado atual da franquia. Mas antes da gente começar, já faz o ritual aí do canal, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo sobre esses moleques enxeridos e esse cachorro bobo. Agora sim, vamos ao vídeo. Porém, antes da gente falar de Scooby-Doo Origins, eu quero passar rapidinho por um assunto que não é tão legal assim de escutar e analisar, mas que é bom trazer pra vocês. Os projetos cancelados. E relaxa, essa parte vai ser mais direta e um pouco curta, mas é importante pra entender o momento da franquia, porque sinto que se eu não botar esse tópico antes, vocês sairiam muito cedo desse vídeo. Quer dizer, às vezes não. O primeiro caso que temos é um filme chamado Scooby Holiday Hunt, mas para entender ele, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Caso vocês não saibam, em 2020 saiu o filme Scooby, que foi o primeiro filme em 3D da turma. E assim, ele não foi exatamente um sucesso, e os motivos são bem óbvios, muito por causa da pandemia, mas também porque o filme tenta fazer coisa demais ao mesmo tempo e acaba saindo um resultado meio fraco. Ele junta um monte de ideias e separa a turma por quase o filme inteiro, e isso não ajuda muito. Mas uma coisa tem que ser dita, a animação é linda. Mesmo assim, uma sequência já estava sendo planejada, e essa sequência seria esse filme. Ele teria a temática de Natal, que mostraria a turma ainda mais jovem. A história girava em torno do primeiro Natal do Scooby com a galera, num resort temático do tio do Fred, que claro, começa a ser assombrado. E tem aquele clássico mistério antigo, lugar isolado, investigação, então tinha tudo pra funcionar. Só que aí vem a parte que quebra tudo. Em 2022, a Warner decidiu cancelar o filme. O motivo? Corte de custos e um novo foco em lançamentos no cinema. Agora vem o detalhe que pega, porque o problema não foi só cancelar o filme, o problema é quando cancelaram o filme. Porque ele estava praticamente pronto, tipo, finalizado. E é aqui que eu fico um pouco pasmo. Porque pensa comigo, o filme já estava feito, já tinha sido produzido, já tinha o investimento necessário e mesmo assim ele nunca foi lançado. E o mais curioso é que, como eu disse, essa decisão fazia parte de uma estratégia de focar em filmes pro cinema. Só que... Ou seja, eles cancelaram o filme pronto pra apostar algo que nem garantido era. Então assim, Holiday Hunt ficou engavetado e meio que virou um dos maiores ICs da franquia Scooby-Doo. E na minha opinião, esse filme tinha muito potencial e poderia consertar muitas das coisas que não foram resolvidas lá no primeiro filme. Ou pelo menos criar algum conteúdo interessante em cima. Agora, esses próximos projetos eu vou juntar em um só bloco, porque sinceramente, eles são curtos em informação. Primeiro a gente tem um filme chamado Scooby-Doo and the Haunted High Rise. Ele seria lançado ali por volta de 2023, depois daquele crossover com o Crypto. E o mais interessante, ele poderia ter a participação completa das Hex Girls, que caso você não saiba, era uma banda feminina que apareceu no filme Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa, o que já seria um baita atrativo por si só. Só que... é isso. Literalmente, isso é tudo que existe e sabemos sobre esse filme. Foi uma escassez de informação para fazer esse vídeo. Sem sinopse, sem imagens, sem teaser, sem trilha sonora,
Nada, não tem nada. Ou seja, esse projeto é basicamente um mistério, até mesmo fora de tela. Bom, e com isso eu acho melhor a gente seguir logo pro próximo. Agora, indo pro último projeto, temos Scooby-Doo and the Mystery Pups. Esse aqui já é um pouco mais desenvolvido, mas ainda tá um pouco no mesmo patamar anterior. Essa seria uma série animada em CGI, voltada para um público mais infantil, tipo pré-escola mesmo. A história colocaria Scooby-Doo e Salsicha como monitores de acampamento, e junto deles, 3 filhotes aprendendo a resolver mistérios, ou seja, uma nova geração da Mistério S.A. Sem brincadeira, os filhotes que aparecem na capa têm semelhanças com Fred, Velma e Daphne. Enfim, a série foi anunciada, tinha gente envolvida, roteiristas definidos, tudo caminhando certinho, mas aí a HBO Max simplesmente desistiu da distribuição. E mesmo existindo a possibilidade de outro estúdio pegar, a gente sabe que isso nunca aconteceu. Porque a série estava programada para sair em 2024 e até agora não temos nada. Particularmente, isso é meio complicado, porque assim, a ideia podia dividir opiniões? Podia. Não é muito difícil ver um cenário onde isso iria ser muito criticado e as versões mais antigas iam ser vangloriadas, mas ao mesmo tempo era uma forma clara de renovar o público da franquia, assim como as outras séries. E é aqui que entra um ponto que mais me pega, porque não é como se Scooby-Doo fosse uma franquia esquecida, ou sem público, ou sem relevância. Muito pelo contrário, mas a sensação que fica é que eles simplesmente não sabem o que fazer com ela. Ou pior, não querem investir direito, porque quando investem, às vezes é em projetos que claramente não funcionam, e quando tem algo com potencial, cancelam. Então assim, não é sobre os projetos, é sobre como a franquia está sendo tratada no geral e ainda mais atualmente. Mas depois de tudo isso, parece que finalmente tivemos uma boa notícia e algo novo surgindo. Agora sim, depois de tudo isso, vamos falar de algo novo. Recentemente, rolou uma disputa pelo direito de distribuição da franquia, envolvendo uma rivalidade onde a Netflix e a Paramount queriam ver pra quem comprava a Warner. E no meio disso tudo, foi anunciada uma nova série live action, Scooby-Doo Origins. E desde o anúncio, muita gente ficou com singelas dúvidas, tipo onde a história ia passar, qual seria o tom, se ia puxar mais pra comédia ou mistério, se ia ter aquela vibe clássica ou algo mais moderno, e claro, se o Scooby ia aparecer dessa vez. Brincadeira, tá? Isso é brincadeira. Mas depois de tanto rumor, finalmente veio algo concreto. O elenco foi revelado. E pode parecer uma coisa simples, mas vamos ser sinceros, depois de tantos cancelamentos, isso aqui até que dá um certo alívio. Agora, vamos para eles. Primeiro nós tínhamos a McKenna Grace confirmada como Daphne. Ela é conhecida por seus trabalhos em The Handmaid's Tale e no filme dos Caça-Fantasmas, além de fazer O Mundo Sombrio de Sabrina. E sinceramente, ela tem um perfil que pode funcionar muito bem como Daphne. E eu também descobri que ela faz um aniversário no mesmo ano que eu. De Salsicha, nós temos o Tanner Hangen. Eu não consigo nem falar o nome nem sobrenome dele, desculpa. Ele ainda é meio que um novato assim, então gera curiosidade. Isso pode ser bom, porque isso pode acabar impulsionando mais a fama dele. De Velma, nós temos Abby Ryder Fortson. Ela é conhecida por fazer a filha do Homem-Formiga, e ela também já tem experiência com personagens mais inteligentes e carismáticos, então eu tô meio que feliz com a opção. E por último, como Fred, nós temos Maxwell Jenkins. Ele é conhecido pela série Perdidos no Espaço e por outros projetos. E se você me pergunta, e o Scooby? Bom, sem brincadeira, ao que tudo indica, ele vai ser CGI e possivelmente dublado pelo lendário Frank Welker, que dubla o personagem desde 1969, o que já é um baita ponto positivo. Falando na série, ela vai ter 8 episódios aparentemente e cada um vai possuir 1 hora de duração. Temos até a premissa do piloto revelada. A história se passará em um acampamento, onde Salsicha e Daphne acabam se envolvendo em um mistério, e tudo começa com um filhote de dog alemão perdido, que pode ter testemunhado algo sobrenatural. E aí que entram Velma e Fred, e juntos eles acabam entrando num caso muito maior do que esperavam. E tem um detalhe muito curioso, o Scooby pode ter tido um dono antes do Salsicha e ele vai ser um personagem recorrente. Isso aqui me deixa só um pouco preocupado porque, dependendo de como fizerem, pode vir uma história bem triste do Scooby aí. Eu vou dizer pra vocês, mesmo com poucas informações, eu tô bem feliz com isso. Mas claro, nem tudo é empolgação, porque principalmente tá na mão da Netflix, e a gente sabe que ela tem um histórico meio inconsistente. Não é à toa que muitos dos live actions da Netflix pouco se sobressaem. E é aqui que entra o ponto mais importante pra mim. Scooby-Doo nunca foi sobre ser sério. Tipo, até na Mistério S.A. é assim. Mas também, ele nunca foi completamente bobo. Ele sempre ficou mais ou menos no meio termo. O que faz Scooby-Doo funcionar
É um mistério acessível, humor leve, personagens carismáticos e aquela sensação de aventura simples mais envolvente. Então, se você acaba tirando isso por substituir por drogas, sexo ou alguma coisa, deixa de ser Scooby-Doo. Então, entendam que o problema aqui não é fazer algo mais moderno, ou mudar o formato, ou adaptar para uma nova geração. O problema principal é esquecer a essência. E eu concordo muito com o que o fandom vem falando. Não precisa ser infantil demais, mas também não precisa virar algo super sério e pesado. Só precisa ser Scooby-Doo. E já que a gente passou por tanta coisa, desde cancelamentos, polêmicas e decisões duvidosas, vamos terminar com algo mais leve, porque sim, ainda tem coisa nova vindo por aí. Atualmente, estão sendo desenvolvidos 2 projetos japoneses envolvendo Scooby-Doo, e eles são bem diferentes do que a gente está acostumado. O primeiro é Scooby-Doo Go-Go, que basicamente é uma série de mini episódios com o Scooby Salsicha que vai seguir um estilo meio chibi, kawaii, curtinho e leve. Isso porque alguns anos atrás foi feita uma versão parecida com o desenho Tom e Jerry, e é exatamente a mesma vibe. Então meio que faz sentido eles tentarem algo parecido com o Scooby-Doo, porém essa série só vai sair em 2027, assim como o live action. E o segundo projeto é Scooby-Doo Go-Go Mystery Machine, e sim, Vai ser anime. a história acompanha Scooby e Salsicha no Japão, em busca de comida, claro. Só que eles acabam libertando, sem querer, várias criaturas místicas travessas. E aí que começa o caos. Com isso, eles contam com novos aliados. Daisuke-Do, que é o tio do Scooby, Etsuko, uma personagem com habilidades mágicas, e Toshiro, o cara dos gadgets. Ou seja, uma equipe completamente nova. E sim, se você percebeu, não vamos ter o Fred, a Daphne e a Velma aqui. Mas eu não posso dizer com toda certeza se vai ser ruim ou não, porque vai que a gente consegue encontrar mais coisas orientais sobre a série. Sabe o que é pior? Isso me faz muito lembrar aquela era do Scooby-Doo. É simplesmente péssima. Bem, no fim das contas, isso tudo mostra uma coisa. Scooby-Doo pode até passar por fases complicadas, mas nunca deixa de tentar se reinventar. Não vamos deixar de acompanhar os próximos capítulos. Bem, e esse foi o vídeo, curiosos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui na Central do Mistério. Comenta aqui embaixo o que vocês achou dessas novidades e aproveita para me mandar ideias de próximos vídeos também. E não esqueça que a minha minissérie de análise de filmes ainda tá rolando. Aproveita e me segue nas redes sociais, @Central do Mistério no X e no TikTok. E bem, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!